Deus. Sim. Então vamos lá, gente. Vamos Vamos lá. aproveitar o nosso curto tempo, né? Nós temos um encontro só na semana. Então vamos aproveitar para a gente aprender aqui juntos. Estamos olhando, né, estudando, conversando a respeito do livro de Mateus, capítulo 5. Vimos até agora os primeiros versículos, até o 12, né? As bem-aventuranças. Comentamos já sobre isso. Se houver alguma dúvida, vocês são sempre bem-vindas aí a interromper, tá? E voltar ao assunto, nós não temos pressa. E hoje nós vamos começar o versículo 13. Confere? Então é isso. Eu peguei. Agora que a minha secretária ia dar o café aqui, mas eu já peguei. A secretária estava cuidando da filha ali. Não deu para ela preparar o café. Amém. Então, gente, versículo 13. Amém? Vamos lá. Diz assim: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Eu vou ler até o 16. Diz assim: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que sejam as vossas obras, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Amém, irmãos? Então, aqui Jesus está dizendo a respeito do que nós somos, amém? É uma coisa que as trevas não gostam nada, é que nós descubramos espiritualmente quem nós somos, amém? Porque nós nascemos com um propósito muito, vamos dizer, definido por Deus, né? Nós nascemos para sermos imagem e semelhança de Deus, né? E para cumprirmos, né, algumas situações nesse mundo, né? Nesse mundo de trevas. Então, quando Jesus diz assim, vós sois o sal do mundo, né? O sal, ele dá o sabor, né? Ele dá exatamente a ideia do sentido da vida, do sabor da vida, né? O sabor, não o sabor mundano, mas o sabor real da vida, né? Então nós servimos para lembrar as pessoas do que realmente se trata a vida, né? As pessoas que entendem o propósito de Deus, que entendem Jesus, elas entenderam as boas novas, as boas notícias, e elas podem então dizer para o mundo qual é o sentido da vida, né? Qual é realmente o verdadeiro, o sabor da vida, que a maioria das pessoas infelizmente não experimenta. As pessoas não experimentam a vida verdadeira, né? E elas experimentam então algo que elas pensam ser vida, mas não tem o sabor que Deus gostaria que nós experimentássemos. Então o sal, ele significa isso. E mais uma coisa, ele fala que o sal precisa manter a sua capacidade de salgar, né? Porque senão ele se torna insípido, sem sabor, sem substância, ele perde as suas características. Então Jesus está dizendo que nós nascemos com características, né, espirituais. E nós precisamos manter essas características. Se Jesus está dizendo, olha, tome cuidado para que você não perca a sua propriedade, a sua característica, né? Se o sal serve para salgar e o homem serve para propagar a imagem e semelhança de Deus que nós somos, né? Para propagar as boas novas do Evangelho, e nós perdemos essa capacidade, então é como se o sal perdesse o seu sabor, né? Imagina você colocando ali algo, né, branco, parecendo sal, no seu alimento, mas ele não tendo a capacidade de salgar. O que você faria com aquilo, né? E a Bíblia mesmo responde, o Senhor mesmo responde, ele serviria apenas para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Amém? Então, irmãos, o que é um versículo aqui muito pequeno, né? Comparado ao seu grande significado. O homem pode perder, então,
a sua característica original, a capacidade que o fez ser humano, né? Nós, de todas as criaturas, nós somos diferentes, somos a imagem e semelhança de Deus. Temos a capacidade de levar, então, esse sabor à terra, né? O sabor espiritual, né? Mostrar para a terra que Deus tem o domínio, que Jesus é o Senhor e que há uma esperança para o mundo, né? Haverá um tempo onde nós vamos morar, né? No paraíso celestial, né? Da onde nós não devíamos ter saído, saímos apenas por causa do pecado. Então é um sabor, sentido da vida, que dá sentido à vida. Amém? E quando Jesus disse, cuidado para que você não fique insípido, é uma advertência para mim e para você. Amém? O inimigo tem tirado o sabor, o sentido da vida de muitos cristãos. Tem muita gente que, vamos dizer assim, habita pelas igrejas, né? Transita pelas igrejas, mas não tem mais o sabor. Amém? Não tem mais a essência de Deus, de Jesus. E as pessoas passam pela vida dessas pessoas, aqueles perdidos, aqueles que procuram uma razão, uma esperança para a vida, passam diariamente pelas nossas vidas. É ou não é? Diariamente nós encontramos pessoas que não têm noção nenhuma do que é a vida, para onde vão, o que estão fazendo nesse mundo. E de repente nós poderíamos dizer, olha, a vida tem um sabor, a vida tem uma razão. Mas muitos de nós, muitos cristãos, infelizmente, perderam essa capacidade, né? E não servem mais para dar sabor ou mostrar o caminho para essas pessoas. Amém? Então é sobre isso que Jesus trata aqui. Quando nós lemos vós sois a luz do mundo, né? A princípio você fala, Jesus está repetindo o mesmo conceito com um sinônimo, né? Como fazia ali a poesia hebraica, né? Ela tem esse hábito, né? De repetir conceitos com sinônimos, né? Para que a mente percebesse, né? Para que transparecesse melhor os conceitos. Mas aqui não, Jesus está complementando o termo. Acho que ele está dando mais substância ainda, está enfatizando a mesma coisa, mas acrescentando. Porque quando ele fala de luz, ele fala, são propriedades que a luz ela não pode esconder, né? Quando você liga uma luz, todas as trevas são dissipadas, né? Então não pode permanecer trevas onde há luz, né? Então outra característica, não só de você salgar, é que você vai influenciar teu ambiente, né? Então onde o cristão está, quer dizer, você incomoda as trevas, né? As trevas elas não subsistem mais. Amém? Nós temos um problema teológico que eu vejo de entendimento do mundo espiritual muito grande. Por isso nós não avançamos. Às vezes as pessoas dizem assim, no meu trabalho todo mundo contra Jesus. Ninguém aceita Deus, as pessoas cultuam a outros deuses, né? Tem outras religiões, são místicas, adoram a Satanás, etc. E você, então, trata aquilo lá como se fosse uma barreira para o teu crescimento ali, né? Ou para a tua existência ali. Mas o que fala a Bíblia é o contrário. Você se torna um empecilho para que as trevas prosperem. Amém? De tal forma que a Bíblia fala, né? Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Então, em vez de as trevas atrapalharem os cristãos, aqueles que têm a verdade, os cristãos precisam atrapalhar as trevas. Amém? Então você tem um quarto, vamos dizer que você tem um quarto ali com a escuridão e com a luz. Quem que vence? Você acendeu a luz, acabou a escuridão, né? É sobre isso que Jesus está falando. Há um poder sobrenatural à nossa disposição, mas nós não alcançamos porque a nossa fé é pequena. Muitas vezes nós nos dobramos diante das dificuldades, nós recuamos porque as trevas estão avançando. Olha a inversão de coisa.
né? Então eu volto, eu me lembro aqui do sal, né? A gente se esquece das nossas propriedades, amém? Nós nascemos para vencer. A Bíblia diz que as trevas não prevalecerão contra a igreja, não prevalecerão contra o seu povo, amém, irmãos? Nós estamos num tempo de muito rugido. Nós ouvimos rugidos, né, espiritualmente falando, no nosso mundo físico se materializando, como se fosse o leão, mas não é um leão, né? A Bíblia fala que o inimigo ruge como um leão, mas ele não é um leão, amém? E nós muitas vezes acreditamos, né? A Bíblia fala que Jesus sim é o leão da tribo de Judá, né? Jesus sim é aquele que venceu a morte, é aquele que pegou a chave da vida e da morte, né? E tem ela sobre o seu domínio. Então, irmãos, nós temos aqui diante dessas palavras de Jesus uma sabedoria tremenda, transcendente. Jesus está dando chaves aqui, amém? Você acredita que a verdade, ela é um documento espiritual, amém? A verdade de Jesus, a palavra de Deus é um documento. Se eu chego para as trevas com um documento, as trevas têm que recuar, amém? Não se trata da minha vontade, de quem eu quero ser, não se trata da minha prepotência, do meu tamanho de oração, do meu tamanho de santidade, não se trata da obra que Jesus fez por nós. Quando Jesus declara assim, você é sal da terra e luz do mundo, Jesus está te dando uma autoridade sobre as trevas, amém? Jesus está te colocando como aquele que muda o ambiente que você está. Então você está no ambiente ali e você diz assim, poxa, aqui está pesado. É claro, nós temos sensibilidade espiritual, nós sabemos que alguns lugares são carregados por energias negativas, por inveja, por ódio, por falta de perdão, e aquilo permeia o ambiente de tal forma que as trevas vão prosperando. Mas, irmãos, eu e você somos luz do mundo, então nós chegamos e o amor precisa prevalecer. Essas trevas precisam recuar diante do povo de Deus. Amém? Eu estou enfatizando isso porque eu acho muito importante que a gente deixe de se esconder. A Bíblia pergunta, né? Não se pode. Um violador, ilumina. Não se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire. Amém? Mas no velador, né? Você não acende uma luz e põe debaixo da tua cama. Amém? Uma luz ela é feita para estar na evidência, para que todos ali vejam que a luz ela está naquele ambiente. Então, irmãos, eu acho que isso pode ser uma base para a nossa oração. Por exemplo, quando nós oramos, nós precisamos orar a palavra, amém? Toda noite nós oramos depois da nossa reunião, nós oramos antes, oramos depois pela nossa família, pelos nossos filhos, mas quando nós oramos agora, nós podemos dizer isso, Senhor, Tu me colocaste no mundo como luz do mundo. Então eu peço, quando eu entrar na presença do meu filho, quando eu entrar na presença das pessoas que eu quero atingir, dessas pessoas que estão aparentemente atrapalhando a minha caminhada ou estão enganadas, eu quero ser a luz do mundo efetivamente. Senhor, eu creio que eu sou a luz do mundo. Amém? E isso vai fazer com que a tua oração tenha um embasamento na palavra, irmãos. Amém? Vamos orar a palavra. A palavra ela não volta vazia. Amém? Essa palavra ela tem poder. Então eu creio sim que Jesus aqui começa a colocar chaves na minha e na sua vida, de quem nós somos diante de Deus. Amém? Deixa eu ver se eu coloquei mais alguma observação aqui. Então, quais as características que nós temos perdido, que o mundo tem perdido, que as pessoas têm perdido? Aquelas que se afastam de Deus ou que às vezes pensam que estão em Cristo, vão até a igrejas, são religiosas, mas estão perdendo. As pessoas estão perdendo as características básicas do caráter. Amém?
Quando nós avançarmos lá no nosso livro Conhecendo Deus, nós vamos ver que Jesus, tudo que ele faz é observar o que Deus fazia e fazer o mesmo. E seguir os passos de Jesus. E ele quer que nós façamos o mesmo. Então, Jesus tinha um caráter, Deus tem um caráter. E muitas vezes nós nos vendemos, nós denegrimos o nosso caráter, mesmo achando que nós podemos estar em Cristo dessa forma. As pessoas têm perdido a sua identidade sexual. As pessoas não sabem mais o que são, não é verdade? Muitos até na igreja estão sendo enganados por essa onda de mentira que tem inundado, né, as redes sociais, os jornais, governos, e querendo dizer para mim e para você que a gente não tem um sexo definido, que você pode escolher o seu sexo depois de ter sido concebido. Nós temos que entender que nós somos luz do mundo, que nós não podemos perder a nossa identidade espiritual. Nós somos o sal, nós não podemos perder o nosso sabor. Amém? Nós precisamos ajudar irmãos que não estão entendendo essas questões, que estão sendo convencidos pelo inimigo, amém, a ceder em certos pontos. As pessoas estão perdendo a sua moral, né? Elas estão perdendo sua condição moral, né? A moralidade, a questão de como se referir às outras, o respeito interpessoal, né? De uma pessoa para com outra. Não estão mais respeitando, não estão mais respeitando as individualidades, estão passando por cima. Tem cristão passando por cima de outros cristãos, né? Você vai no estacionamento de uma igreja e o rapaz quer pegar a sua vaga ali. Se você bobear, você é colocado para trás, né? Você chega ali, o cara aperta o passo e quer pegar o banco ali e deixar você em pé. Existe uma inversão, né, nas coisas do ser humano, e tudo isso faz parte do espiritual, irmãos. Não se engane. Amém? Nós estamos perdendo a nossa característica básica, que é a imagem e semelhança de Cristo, né? E ainda na sua vida espiritual, né? Na sua divindade, nós estamos perdendo características divinas, de sermos adoradores, né? De estarmos sempre observando a palavra de Deus. Muitas vezes nós temos perdido. Amém? E por fim, o versículo aqui 13 ainda, ele termina assim: não presta, senão se você perde o sabor, né? Então você não presta para não ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Lançado fora remete mais uma vez àqueles que não vão entrar. Ele vai tocar aqui várias vezes sobre aqueles que não entrarão no reino dos céus. Amém? Então se trata da própria salvação, você agir. Você percebe que tanto ser sal da terra quanto luz do mundo são atitudes ativas, né? Você não pode ficar ali, eu vou ficar aqui escondido. Não, são atividades, você precisa ser ativo com as pessoas. Você precisa influenciar na vida das pessoas. A gente não pode se esconder, né? Eu mesmo tenho uma personalidade assim, né? Se dependesse de mim, né? Eu sou uma pessoa que eu fico em casa, eu não tenho necessidade de muito de passear, de coisa. Eu costumei ficar só. Então, se eu não tivesse sentido de Deus me mandar fazer a obra, eu provavelmente não teria vida social. A Marta, nós temos uma irmã aí, né, que ela leva isso mais a fundo, né? A minha irmã Débora é bem assim, bem quietona, né? Ela fica lá na dela. E eu sou um pouco assim, sabe? Mas eu tenho que romper isso. Porque quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo que eu tenho que ser ativo na vida das pessoas. Se Deus me deu alguma capacidade, eu creio que Deus me deu alguma capacidade, eu estou descobrindo com o tempo o que eu devo fazer para o reino, né? Muitas vezes eu ainda acho que eu faço muito pouco, que eu não sei ainda bem o que eu posso fazer no reino, mas eu creio que o fato de eu compartilhar com vocês, por exemplo, hoje, sobre as coisas de Deus, do que Deus tem me dado, é o que eu posso estar fazendo hoje. Eu espero amanhã estar fazendo muito mais. Mas é o que eu posso fazer hoje, porque eu entendo que o cristão precisa ser ativo, precisa se importar a ponto de se levantar. Amém? Porque senão eu fico ali bebendo, né?
lendo, observando, Deus vai me dando, né? Eu vou tendo aqui entendimento da palavra de Deus e guardo tudo para mim. Você acha que é a vontade de Deus? Não é, né? E às vezes você fala, mas o que que eu tenho para compartilhar? Irmãos, você sempre tem para compartilhar, né? Eu sempre conto a história do meu avô, que ele ficava lá, o que ele podia fazer é pôr as pessoas para sentar, com um sorriso, e colocar as pessoas para sentar. E aquilo influenciou tanto a minha vida, eu sei que influenciou a vida de muita gente. É o que ele podia fazer. Às vezes você pode dar um abraço, você pode dar um sorriso, né? Eu lembro quando minha mãe faleceu, eu fiquei sabendo que ela ligava para as pessoas e animava as pessoas no final da sua vida. Dizia assim, olha, confia em Deus, Deus é bom. E ela conseguia tirar, às vezes, as pessoas da depressão ali com o ânimo, com o espírito que Deus tinha dado para ela, das lutas que ela venceu, das barreiras que ela passou e ela sobreviveu. Então ela já era idosa, ela dizia, olha, eu estou contente com a vida, Deus está comigo, né? Eu me sinto realizada, Deus me deu uma boa vida. E aquilo servia de inspiração para as pessoas. Olha, minha mãe era pouco letrada, né? Era uma pessoa simples, mas ela fazia. Amém, irmãos? Então você precisa se levantar. Você não pode ser uma luz que é colocada debaixo do alqueire. Você tem que estar no velador. Amém? As pessoas precisam observar que você está buscando a Deus e seguirem o seu caminho. Amém? Então, a luz ilumina, né? Faz enxergar e dissipa as trevas. Amém? Glória a Deus. Então, eu creio que nessa passagem aqui, né? 16 diz assim, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que sejam as vossas obras, para que vejam as vossas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Então, quando você faz a obra de Deus, você não está buscando um proveito próprio, mas você está mostrando a obra de Deus através de você. Olha que interessante, né? Então, Deus se manifesta através de nós, né? Deus não coloca anjos para ficarem aparecendo para as pessoas, né? Pode acontecer uma teofania aí, né? Uma aparição de Deus de forma sobrenatural, pode. Mas o modus operandi de Deus é que as pessoas preguem para as pessoas, inclusive e principalmente através das suas vidas transformadas e mudadas, né? Amém? Então, versículo 16. Versículo 17. Vamos lá. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Amém? Então Jesus aqui ele coloca um porém aqui, né, que muitas vezes até hoje é mal compreendido. Jesus ele muda a lei, ele transforma a lei, ele anula a lei, né, o Antigo Testamento, e começa de novo, ou ele cumpre. Então ele está dizendo aqui com a palavra dele mesmo, eu vim cumprir a lei, né? Do grego aqui, né, prerosai, alguma coisa assim, que quer dizer encher, completar. Amém? Então esse cumprir quer dizer que Deus veio completar. Completar o quê? Completar o sentido, né, da revelação do Antigo Testamento, né? Porque até então, quando Deus começa a se relacionar com o homem no Antigo Testamento, ele não pode explicar muita coisa, né? Então Deus começa ali se relacionando, colocando ali leis, né? As leis, para que através da lei ele pudesse então depois aumentar o entendimento do ser humano. Amém? Então, quando você tem uma filha, um filho, o que você faz? Primeira coisa que a criança aprende é o não, né? Não sobe aí, né? Não vai perto da escada, não come isso, não põe na boca. Por quê? Porque é tudo que a criança pode aprender naquele momento. Você não pode aprofundar, né? Você não pode dizer assim, olha, veja bem, esse alimento aqui contém sódios. Não, não dá. Você só pode proibir, né? Você só pode ali fazer com que aquela criança se desenvolva até o ponto dela estar madura. Quando ela estiver madura, então ela vai aprender por que o não, né? Por que o não?
Então Jesus ele vem nessa fase do amadurecimento já de um povo que tinha uma prévia revelação de Deus, para que o povo começasse a entender um pouco mais. Eu creio não, nós estamos vendo no nosso tempo presente que Deus está se revelando mais ainda, né? Nós hoje estamos entendendo muito mais mistérios, estamos tendo revelação de muitos mais mistérios do que esses homens que escreveram a Bíblia tinham. Amém? Porque está chegando o momento das coisas caminharem, né, escatologicamente, né, para o fim do mundo. Então, Jesus fala, olha, quando vocês observarem a mudança dos tempos, né, situações no mundo físico, no mundo, então vocês se preparem porque o princípio do fim. Jesus fala, então preste atenção nas coisas. Então nós estamos hoje tendo revelação de algumas coisas que fazem parte desse movimento final da revelação de Deus. Então Jesus ele começa a revelar algumas coisas diferentes do que as pessoas tinham até então. Amém? E ele vai introduzir o caminho para que o Espírito Santo habitasse no homem. Amém? Então, o Espírito Santo, então, ele completa essa obra e até hoje quem age em nós, né? Diariamente, o Espírito Santo de Deus, que é Jesus e que é Deus. Amém? Mas na forma do Espírito Santo. Nós não temos Jesus carnal hoje, né? Nós não temos Jesus corpóreo, né? Nós temos Jesus Espírito Santo. Nós temos Deus e Espírito Santo hoje conversando e nos convencendo de tudo. Amém? Então, ele traz as revelações das coisas do Antigo Testamento, aumentando a percepção da vontade final de Deus para os homens, né? Então, Jesus começa a ampliar esse entendimento. Jesus, depois do Espírito Santo, nos traz constante cumprimento das coisas da palavra. Então, constantemente nós vemos, através do Espírito Santo, a palavra se cumprindo, né, na nossa vida hoje, né? Então, é isso que Jesus fala, eu vim cumprir e não, vamos dizer, revogar, né? Ele não veio acabar com a lei, ele veio cumprir. Amém? Então, no versículo 18 diz assim, porque na verdade vos digo, até que os céus e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passarão da lei, até que tudo se cumpra. Então, no versículo 18 você está aprendendo que toda a palavra vai se cumprir. Amém? Então, toda a palavra da Bíblia que você lê vai se cumprir. Talvez o que não haja uma consonância, você fique, às vezes, confundido, é porque você não entendeu, às vezes, o sentido. Às vezes, nós não entendemos o sentido. Nós falamos, poxa, mas isso não se cumpriu, ou não tem como se cumprir, ou tem uma incoerência. Não, a palavra de Deus não tem nenhuma incoerência, né? Tudo é uma verdade. De Gênesis a Apocalipse, ela não se contradiz, mas às vezes nós não entendemos, né, as coisas, então nós achamos que ela se contradiz. Por exemplo, né, a Bíblia fala lá que Deus não é homem para que se arrependa, depois a Bíblia fala que Deus se arrependeu de ter feito o homem, né? Então às vezes nós olhando assim desapercebidamente a gente acha que é uma contradição, né? Eu já expliquei isso, não é. Na verdade, ali são linguagens, né, figuradas, poéticas de um sentimento, querendo nos trazer um sentimento de Deus pela humanidade, né, e não um sentido literal de que Deus se arrependeu, então Deus não devia ter feito, não. Está dizendo assim, Deus teve um sentimento, né, como se alguém ficasse tão desapontado que se arrependesse. Amém? Então, essa flexibilidade, né, no entendimento vem através do Espírito Santo. Ele vai nos coordenando e nos mostrando o verdadeiro sentido do que a palavra diz. Amém? 19 diz assim, aquele pois que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar os homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Aqui tem um conceito que, para mim, é um pouco difícil. Você vê que o entendimento, né? Então, eu vou compartilhar a minha impressão. Eu sempre tive o sentimento, a ideia
de que no céu não há diferença de importância. As pessoas são iguais, né? Nós chegamos no céu, né? Pela misericórdia de Deus, todos nós pecadores, e então Deus, né, através de Jesus, nos perdoou e nós chegamos ao céu. Então nós vivemos no céu de forma igual, né? Eu imagino que a gente não pode ter diferença no céu. Essa foi sempre o meu entendimento. Mas como eu não sou Deus e nem fiz a lei, a Bíblia diz que uns serão considerados menores e outros maiores no reino dos céus. Aí eu penso assim, realmente alguns trabalham mais aqui pela obra de Deus, né? Alguns se dedicam, alguns doam a vida por isso. Tem perdas, né? E não ligam para as coisas pessoais, não têm amor por si mesmo, se doam e vão fazendo a obra de forma ali sacrificial. E outros já não, já ficam mais, né, ali cuidando da sua própria vida. Então, eu creio que há essa possibilidade sim de ter uma relevância maior, né? Alguém ali no céu tem uma relevância maior. Isso é um conceito que não tem muita utilidade, mas é um pensamento que eu quero trazer na base desse versículo, porque a Bíblia diz assim, né? Que uns então serão menor no reino dos céus e outros serão grandes no reino dos céus. É alguma coisa para a gente pensar, né? Mas o importante é que nós entremos no céu, né? E eu penso que sempre onde há tamanho diferente, né? Pois não, Marta? Então, eu acho que tem a ver, sim, não por ser diferente, ou melhor ou pior, mas a gente que trabalhou bastante no reino, lembra que Jesus falou do galardão, né? Que a gente vai ter galardão de acordo com as obras, né? Tem muita gente que trabalhou muito a vida toda para o Senhor, uns morreram e morrem por causa de Jesus. Não que o Senhor. E, por exemplo, um dos exemplos, o bandido que estava na cruz com o Senhor Jesus, ele foi salvo pela graça, mas ele nunca fez nada para o reino de Deus, né? Então, eu acho que esse tipo de coisa que vai ter, não que alguém vai ser melhor ou pior, vai ser coisas a respeito das suas obras, né? Galardão, né? É, Eu acho que tem a ver com um galardão, então, assim, quem trabalhou mais pro reino, né? Assim, não que vai ter diferença entre, esse aí é pequeno, aquele. Tudo bem, chama de pequeno, mas eu acho que esse que é o sentido, né? Porque, como a Bíblia foi feita em tantas línguas, o nosso português ela chega um pouco, né? Assim, diferente, mas eu acho que tem a ver com galardão, né, Davi? amém. Amém? Então a Acho, gente, né, também. é, Estou falando. eu sinceramente eu ainda observo isso com interesse. Eu quero estudar mais isso porque, É um bom negócio para a gente saber direito isso aí, não? mano, não sei se é muito importante, mas porque você é caraminhola, né? As É. pessoas às vezes Não, ficam mas eu mais gostaria de confundidas. saber, É que meu filho, a gente eu que, quero estar lá de qualquer jeito, eu nem que for então, o não interessa importante onde eu, se na casinha tiver, do Uauá, na é, casa do passarinho, eu quero nem saber, eu quero estar tiver lá. um conjunto habitacional ali, né, Minha do, casa, do, minha vida, eu do tô dentro. governo, tá bom. Eu Qualquer penso, coisa tá bom. eu penso assim também, sabe? Eu acho que Claro. a ambição não combina com o sentimento do cristão, né? Por isso que me dá É. uma, uma questão na cabeça. Porque se eu tenho ambição de ser maior no reino dos céus, conseguir, se eu faço isso por ambição, eu acho que eu desvirtuo um pouco, né? Então, Aí assim, as suas obras não vão ser queimadas. então eu quero fazer mais aqui para eu ter uma mansão maior lá, né? Tem essas É, coisas do pessoal que conta aí que foi pro céu, que a casa do fulano era mais perto do trono, a casa, né? Eu não sei, né? Eu vou morar, né? Eu também não critico, nunca fui pro céu, não tive essa honra ainda. Mas o que eu vejo é o seguinte, é só questões para a gente. O que mais me chama a atenção, na verdade, nesse versículo, não é nesse ponto, é o ponto daquele que violar os mandamentos ainda será menor no reino do céu, quer dizer que ele vai entrar no reino dos céus, pois né? é. Então, assim, o Eu menor vou aqui marcar que me chama mais eu vou atenção. marcar esse negócio aqui, viu, ainda. Oi?
Tem três coisas nesse versículo para a gente saber. O que viola ainda vai para o reino do céu. E tem Então, o menor e tem o maior no reino do céu. Tem três coisas nesse versículo para a gente ver. será considerado menor? Então a gente tem assim, o que que leva a gente, irmãos? Eu não quero levar vocês às minhas loucuras, não. Mas eu observo? A palavra de Deus ela é proveitosa, né? Para o crescimento, para a gente entender. Então, tudo isso me leva a tentar aprofundar um pouco no coração de Cristo, de Deus, né? Então eu vejo aqui, eu observo esse versículo e eu vejo sim que há ali uma consideração de Deus, né? Pela aqueles que ensinam, que observam, né? Então serão grandes no reino dos céus. Amém. O que será isso? Para mim não me interessa muito o que é isso, mas interessa que Deus está fazendo uma distinção, né? Entre aquele que É, o desvirtua nível, o, né? desvirtua o entendimento e aquele que realmente procura ensinar e observar as coisas de forma correta, né? Porque tem as duas coisas, né? Você sabe que na igreja, muitas vezes, até inconscientemente, às vezes a gente torce um pouco as coisas porque o nosso sentimento não tá puro, né? Então, isso pode acontecer, às vezes, até inconscientemente. Eu me lembro que conduzindo um povo aí, e o povo acabou não indo, né? Algumas pessoas deixaram de ir, e eu me peguei assim falando na igreja como se fosse dando um recado. E quando eu percebi isso, eu vi que realmente eu estava conduzindo assim um sentimento diferente junto com a palavra, que era um sentimento meu era uma amargura minha, né, daquele momento, e não era a palavra de Deus. Então eu via, tem alguma coisa contaminando a palavra de Deus que está saindo da minha boca. Você vê, eu era sincero, nunca preguei com outra intenção, mas acontece que o nosso coração nos engana, né? E às vezes a gente desvirtua. Então eu vejo que as pessoas às vezes elas pregam por interesse outro ou por uma necessidade outra que desvirtua, né? Então às vezes a pessoa está com interesse financeiro, né? Uma necessidade até financeira, né? Às vezes a pessoa está com uma amargura de ressentimento, às vezes a pessoa não perdoou alguém, isso daí vai influenciar tudo na teologia da pessoa, né? Na pregação da pessoa, né? Então talvez esses sejam os menores ali, né? Então a Bíblia fala, né, para a gente examinar sempre o nosso coração, né? Esquadrinhar o nosso coração, né? E tem até uma oração, um salmo, né? Sonda, meu Deus, né? Vê se há em mim algum caminho mau, né? Sonda o meu coração, porque realmente e a Bíblia fala que o coração do homem é enganoso, né? Então nesse sentido, talvez seja essas pessoas que Deus está dizendo aqui que vão entrar no céu, sim, mas assim, né? Serão mínimos no reino dos céus, né? Interessante, né? São pessoas que quiseram pregar a verdade, mas não conseguiram pregar de forma isenta, né? Colocaram alguma coisa Contaminou. ali contaminada, mesmo querendo, de alguma forma, desvirtuar um pouco o sentido da palavra de Deus, né? Mesmo Então, sem querer, né? Sem aí querer. eu entendo que essas pessoas vão subir, sim, pela misericórdia de É, Deus, todos né? Pela esses graça, tipos, pela vontade, né? De pregar o evangelho, mas ainda assim elas vão, de alguma forma, elas vão modificar alguma coisa, né? Humanamente falando, né? Contaminando, de certa forma, um pouco a mensagem, né? é, Não é, inviabilizando, não inviabilizando, mas mudando. A Bíblia diz aqui, mudando alguma coisa, né? Sem querer, é. né? E a Por isso misericórdia que de a Deus gente tem, é tão grande que ele alcança, né? Ainda essas pessoas, né? Eu Deus creio tem assim. misericórdia. É, Então, é porque amém. é por isso que a gente tem cada vez mais a gente saber a Bíblia, né? Porque vai que um dia você está aí esperando, escutando muda de cidade, vai para uma igreja nova, vai para uma cidade É, nova, e começa lá o cara a falar, vai lá saber se não conhece, é, se como é um pastor novo, vai que e- se você não conhecer a Bíblia, você vai é, aprender aquilo é, que ele vai estar falando lá, é certo? assim, Então, a gente tem precisa que de um estar caminho, a gente precisa de um caminho, né? verdade.
Aham, A gente precisa aham. estar num grupo, numa liderança, debaixo de um entendimento, né? Eu É, andei muito, eu sempre fui muito fiel, né, aos trabalhos que eu participei. E agora essa direção nova que Deus tem me dado é exatamente essa reflexão de eu ter que agora parar. Eu parei de ouvir muita gente, mas é uma direção minha, né? Porque Deus tem um caminho para mim nesse sentido. Por isso eu estou compartilhando aquilo que Deus tem me dado com vocês, né? Mas não é uma coisa é, assim, ainda tenho respeito e consideração por muita gente, muitos líderes que sabem mais do que eu, que têm um caminho mais, vamos dizer assim, concreto, né? Mas cada um, hoje o meu momento é de realmente é, reciclar tudo que eu ouvi, porque realmente muita gente, infelizmente, tem que a reciclar gente não mesmo. concorda 100%, né, com todo mundo, né? Mas a gente tem que entender a palavra, viver pela palavra, e não importa muito a nossa opinião, como eu falei, né? Se dependesse de mim, eu acho que o céu ia ser tudo igual, né? Não ia ter galardão, eu vejo assim, não sei, é o que eu imagino, né? Mas você vê que Deus não pensa como eu, né? Provavelmente Deus ele quer honrar aqueles que ele quer honrar, né? Então ele tem Gosta de honrar, né? Deus De honrar. tem a sua o seu livre-arbítrio, né? Deus é que manda no final, né? Então É, o que eu preciso passar é o que eu leio na palavra, não o que eu penso, né? Então nesse é. sentido que eu tenho imaginado bastante. Então esse é o meu esforço para compartilhar com vocês o que a palavra está dizendo. Amém? Hum, Eu tinha amém. certeza que a gente ia conseguir terminar os cinco hoje. Nós nem chegamos perto. Ah, mas vamos devagar e sempre. Então, mas eu fui aí no Brasil comprar umas Bíblias, né? Eu até trouxe umas que eu vou levar para Portugal. Mas tem umas Bíblias agora que está faltando metade do versículo. O versículo tem parte A e B, né? Ah, Tem umas que está faltando a parte B, então. Tomar muito cuidado entendeu? com essas Entendeu? Bíblias contemporâneas, né? Então, temos que ter Que nossa Bíblia velhinha e ficar com a nossa velhinha. Pronto, acabou. o pessoal está mudando dependendo Dá da linha, né, editorial um furdunço, das dá um pessoas que furdunço. estão editando, que estão né, colocando aí depende muito, infelizmente, é o A que eu tal da falo. moderna É, aí, a moderna é muito simples, assim, é bom, mas falta riqueza nas palavras às vezes é, também, sabe? Nem muito antiga, mas também não muito moderna, mas que tenha os conteúdos certos. É bom algumas palavras que você, por exemplo, as antigas, tem coisas que você não entende muito, que essa palavra é muito antiga, mas no meio do caminho, né? Se a gente pegar uma muito nova, vai estar faltando as coisas. uhum, Principalmente palavras-chave, assim, sabe? Sei lá, não sei explicar. Eu sei que eu vi um monte de Bíblia lá, passei o dia lá, mas as mais bonitas é as que não têm as coisas. é. Entendeu? Sim, é verdade, As é verdade. mais chique, tal, folhinha de seda, é as que estão faltando as coisas. É que assim, os olhos Entendeu? agrada os olhos, né, mas não o Agrada coração, os né? olhos, é super perigoso. Bom, Amém. mas é isso aí. Bom, Amém, glória a irmãos. Então, Deus é pelo isso dia aí. de hoje.